Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título é Cristo é o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter a primazia. O título da terça-feira, membros orgânicos do corpo de Cristo. E o versículo, 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado, pois o Senhor, através de tua obra de redenção, nos uniu em um só corpo, derrubando toda a parede de separação, derrubando na sua carne toda a inimizade, nos selando com o Santo Espírito, no qual também fomos batizados, e hoje podemos beber desse Espírito, desfrutar das tuas riquezas, do rio que flui do teu trono para nos encher com a tua pessoa. Esse rio que lava todas as nossas impurezas, nossa mácula, nossa ruga, tornando-nos cada vez mais entrelaçados entre nós, entre o Senhor, mesclados como um só. É desse rio, Senhor, que nós queremos beber. É desse Espírito até a tua volta, sendo completamente entrelaçados nessa rede de amor que o Senhor tem formado. Obrigado, Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, Membros Orgânicos do Corpo de Cristo. Esse versículo de 1 Coríntios 12, irmãos, ele nos mostra que todos nós somos individualmente membros do corpo e coletivamente, então, formamos um corpo de Cristo. Quer dizer, individualmente, como membros, todos nós temos a nossa função e precisamos funcionar. Mas toda essa função é limitada pelo corpo de Cristo. Então, ela tem razão de existir para o corpo. Você não desloca o seu braço, você não retira o seu braço do corpo e aí você joga o seu braço em algum lugar e vai para outro para que o seu braço faça uma coisa e o seu corpo esteja em outro lugar. Isso não existe. Então, tudo que o seu braço alcança é o limite do seu corpo. Se o seu braço tem 30, 40 centímetros, é o que ele vai alcançar. Para que ele alcance mais, o seu corpo precisa levar. Então, essa limitação, irmãos, o Senhor colocou para que nós entendêssemos um princípio básico, porém muito importante. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos aprender a trabalhar uns com os outros, servindo uns aos outros, em honra uns aos outros, assim como o nosso próprio corpo funciona. Então, não ache nem que você é demais, ou seja, que sem você as coisas não vão funcionar, e também não ache que você é de menos, que sem você as coisas funcionam até melhor. Isso é algo que Satanás coloca no nosso coração, na nossa mente, nos fazendo-nos separar da comunhão com os irmãos. Veja, página 27, terceiro parágrafo diz: somos membros do corpo e nosso viver é coletivo. Mas, como vimos, a dúvida implantada por Satanás no homem fez com que este se desconectasse de Deus e passasse a sentir um grande vazio interior. Além disso, o inimigo de Deus envenenou a humanidade com a mentira, gerando inimizade entre as pessoas. Inveja, ciúme, maledicência e ira são resultados da mentira satânica. Na cruz,
Cristo destruiu todos os elementos negativos, derrubando a inimizade, a parede de separação que havia entre nós. Irmãos, isso é muito importante. Não é algo que pode ser negociado, não é algo que eu posso mexer ao meu bel prazer. Em Efésios, Paulo é muito claro quando ele fala sobre a redenção e ele fala da cruz de Cristo. Ele começa dizendo, naquele tempo, estáveis sem Cristo, quer dizer, nós estávamos desconectados, irmãos, de Deus. O que conecta todas as coisas é Cristo. Então, naquele tempo, antes da nossa salvação, antes do Senhor vir, nós estávamos desconectados, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Veja, irmãos, a nossa paz, ela não está em práticas, a nossa paz está em Cristo. Se eu, por causa de alguma prática, por causa de comida, por causa de qualquer coisa, Paulo fala muito isso em Romanos, próprio livro aos Coríntios, se eu me divido, irmãos, é porque, na verdade, antes eu me desconectei de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Vou continuar no versículo 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aqui está falando judeus e gentios. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, o Senhor Jesus, ele derrubou essa parede na sua carne. Veja o versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, se Cristo aboliu, irmãos, na sua carne, na cruz, a parede de separação, as ordenanças que muitas vezes separavam os homens de Deus, como nós hoje vamos levantar parede de separação para nos dividir, por seja lá o que for? Se isso acontece, o que está faltando? Olha o versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da sua cruz, ou melhor, da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você entende, irmãos? A inimizade, veja só, veja só. A paz, ela só veio com a cruz de Cristo. A paz só veio depois que foi destruída a inimizade. Nós só fomos colocados em Cristo após a cruz. A cruz é o início de tudo, irmãos. Quando falta a cruz, falta Cristo, falta a paz, falta o corpo. Quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, ele começou tratando um problema de divisão, de inimizade, de partidarismo entre os coríntios. Então, no começo, ele diz, olha, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Essas contendas eram porque um preferia Apolo e a maneira de Apolo, outro preferia Paulo e a maneira de Paulo, outro preferia Pedro, né, Cefas, e a maneira de Cefas, e alguns até diziam, não, eu sou de Cristo, mas na verdade estavam usando esse eu sou de Cristo para se dividir, para fomentar ainda contendas. E aí quando Paulo começou a tratar, no capítulo 2, ele fala um versículo, irmão, chave. No capítulo 2, versículo 2, ele disse assim, porque veja só, devia haver muitos argumentos, não é? Argumentos a favor de Paulo, a favor de Apolo. Sempre quando há esse princípio da divisão, irmãos, há argumentos. O que Satanás mais tem é argumentos. Muitas vezes argumentos baseados na mentira. E aí Paulo, ele disse o seguinte, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele está citando aqui, ele está fazendo os coríntios lembrar de quando ele foi pregar o evangelho para eles. Ele disse, olha, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Por que ele citou isso nesse ambiente em que ele estava tratando do problema do partidarismo e dessas contendas? Porque a cruz de Cristo, irmãos, é o início de todas as coisas para nós, é o marco zero. É a cruz de Cristo que trata com a inimizade. É a cruz de Cristo que nos coloca no nosso lugar, que é a cruz. A cruz de Cristo, irmãos, ela limita a nossa carne para que o poder de Deus apareça, para que Deus seja glorificado. Quando Paulo, irmãos, ele se sentia em fraqueza, ele orou para o Senhor, remove, Senhor, esse espinho na carne. Essa palavra espinho, irmãos, era como algo que atravessava, uma estaca que atravessava a sua carne. Paulo, ele se sentia crucificado, ou seja, ele não conseguia fazer nada contra esse problema. E aí o Senhor falou o quê? Aproveita, porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Às vezes, irmãos, em determinada situação, nós precisamos recuar para manter o testemunho, recuar para manter a unidade, recuar para que a nossa carne não apareça, mas para que a glória de Deus, o poder de Deus apareça, para que as pessoas vejam a manifestação do Espírito. Isso, irmãos, esse viver, um viver que aprende lições de cruz, que aprende a não saber nada a não ser Cristo e este crucificado. Paulo, ele foi central, ele foi nevrálgico aqui, porque ele podia ter dito o Cristo ressurreto, poderoso, mas o marco zero, irmãos, o ponto inicial é a cruz que vai tratar com a parede de separação, é a cruz que vai tratar com a inimizade. Nós não conseguimos seguir o Senhor sem negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Isso é claro, irmãos. No mesmo capítulo em que o Senhor revelou à igreja, ele revelou a maneira de segui-lo. E a maneira de seguir o Senhor é tomando a cruz. Aí nós podemos voltar para Efésios. E aí nós lemos nos versículos seguintes, eu parei no versículo 16. Nós vemos o resultado, irmãos, da cruz. E vindo, 17, Efésios 2, 17, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quer dizer, esse viver do corpo é um viver, irmãos, de tomar a cruz, é um viver de ser tratado pela cruz, e isso, o resultado disso é que nós temos paz, é que nós temos de fato um viver no novo homem, um viver de corpo. Não se engane, o que separa o velho homem que ainda há em nós do novo homem é a cruz. Se nós entendermos isso, irmãos, nós conseguimos viver descansando em Cristo. Cristo, como nós temos visto aqui em Colossenses, é o centro de todas as coisas, é o que conecta todas as coisas. Olha o 18, porque por ele, ambos, quer dizer, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Família aqui, irmãos, o sentido não é um parente distante, é da casa de Deus, é alguém que convive, que você convive. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quer dizer, se nós, irmãos, nos dividimos, se nós colocamos os membros à frente do corpo, não há edificação.
Mas, se eu entendo, eu sou um membro, se eu entendo o poder da cruz na minha vida, o poder de estar em Cristo, de ter paz para edificação, aí sim as coisas vão se encaixando, irmãos, e as pessoas elas vão vendo o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E muitas vezes as pessoas não veem na nossa vida porque nós ainda somos muito fortes. E é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Daí a cruz, irmãos. A cruz, ela vai enfraquecer, ela vai destruir a nossa carne, para que aquilo que está dentro surja a vida de Deus, surja o poder de Deus, aquele tesouro dentro do vaso de barro surja. Porque o importante, irmãos, não é o vaso, o importante é o tesouro. Então, viver um viver unido, um viver de corpo, irmãos, requer também que nós neguemos a nós mesmos, as nossas ideias mirabolantes, para tomar a cruz, irmãos. Nós não queremos perder nunca, irmãos. E a cruz ela vai tirar tudo que nós temos, irmãos. Agora, se nós tomarmos a cruz, o resultado final não é a morte. O resultado final é a ressurreição, é o viver do novo homem em Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.